Tábua de Marés, um livro de Kátia Cardoso, com ilustrações de André Vitor Brandão. Kátia Cardoso, 8ª, caçula dos filhos de Maria e Luiz. Nasceu em Inhuma, Piauí. Encontrou na rua seu primeiro livro, Porta para Buscar os Sonhos. E foi. De leitora a escritora, atriz e diretora de teatro, mestra em letras pelo FPE, especialista em dança educacional e artes cênicas e em gestão escolar. Professora do município de Petrolina e do estado da Bahia. Aprendiz da delicada arte de viver. Habita Petrolina de coração todo, ama o Rio São Francisco com suas maretas, a casinha na Vila Esperança e as noites de luar. Fotografia em preto e branco da autora Kátia Cardoso. Kátia é uma mulher branca de cabelos pretos lisos compridos, até a altura do peitoral. Na foto, ela é vista de frente. Está usando óculos com armação quadrada e um chapéu cinza escuro de feltro, modelo curto. Está vestida com uma camisa branca de mangas curtas de abotoar. Segura, com as mãos, um livro aberto e está olhando para este livro com fisionomia séria. A mão direita não está visível na foto, apenas parte do braço direito, pois a mão direita está sob o livro. 2 dedos da sua mão esquerda estão em primeiro plano na foto, dobrados, separando a parte superior de 2 páginas e mantendo o livro aberto. André Vitor Brandão. Nascido na cidade das Pedras Preciosas, Campo Formoso, Bahia. Mudou-se logo cedo para a cidade onde tudo que se planta dá, Petrolina, Pernambuco. Vale do São Francisco, lugar fértil. Plantou afetos, amizades e amores. Licenciado em Artes Visuais pela Univasf e pós-graduado em Dança, Educação e Artes Cênicas pelo Sensupeg, fez da dança e dos desenhos seu ofício, sua fala, seu discurso. Assim, segue ilustrando textos, dançando palavras, criando mundos imaginários onde tudo é possível, desde que se deseje ser. Fotografia em preto e branco do ilustrador do livro, André Vitor Brandão. André tem cabelos negros e curtos. Na foto, ele é visto de frente, do abdômen para cima, de um ângulo diagonal, de baixo para cima, tendo o céu nublado como plano de fundo. Ele está com o braço direito levantado, apontando para o céu com os dedos da mão. Ele olha para cima na direção da sua mão direita, com a cabeça voltada para o seu lado direito. O seu ombro esquerdo está parcialmente fora da foto e não se vê nenhuma parte do seu braço esquerdo. André está vestido com uma camisa curta, de botões, escura e estampada, com pequenas formas abstratas que se assemelham a desenhos rupestres interligados. Além disso, ele usa um suspensório cinza mais claro do que a camisa. Este, que chamo o Livro dos Irmãos, ofereço e agradeço a eles. Os de sangue, que me viram crescer. Os escolhidos, que a vida me deu. E os de espécie, que andam sobre este planeta, lutando contra as marés ou deixando-se levar por elas. Prefácio. Algumas palavras à irmã menor, tão maior. Ela jamais desperdiçou o silêncio, que pressagiava a frase precisa, como ainda hoje. Quando criança, cada palavra sua desnudava tudo e podia causar embaraço ou regozijo, nunca indiferença. Talvez ali estivesse já a semente da futura escritora. Uma conversa não seria apenas uma conversa, porque a sua fala de menina faminta de livros era, o mais das vezes, uma construção poética. Passados os anos, vieram as histórias escritas para os nossos olhos, sempre tão acostumados a não ver. Hoje, os seus contos, como a sua boa fotografia, têm a força comovente de uma revelação.
Neste livro, somos convidados ao convívio com os personagens do universo que ela preferiu mostrar, nos lugares onde vivem, os silenciados e invisíveis da nossa sociedade. Daquele lado, o paradoxo é a regra. Um paraquedista pode até ter medo do abismo. A ressurreição pode ser tão indesejada quanto a morte eterna. No entanto, o olhar amoroso pode curar verdadeiramente. Lá nenhum assunto é tabu, nenhum amor ou amores. Toda forma de existir é digna e reverenciada. O que precisa ser dito, porque urgente, é dito com encanto, em frases povoadas pela musicalidade e as elipses tão significativas da fala da nossa gente. Cada uma das histórias, embora curtas, não tem pressa nem pretende, apenas oferece uma chave delicada para um lugar que não sabíamos existisse. São fotografias que desvendam uma beleza difícil que somente os olhos do fotógrafo e escritor poderiam ter visto. Mais alguns passos adiante e se leem os novos frutos das sementes que ela trouxe desde sempre. Os ecos das histórias de Trancoso, da nossa pequena cidade, da casa onde nascemos. Engano pensar que sejam narrativas de memória ou regionalistas. A dor e a esperança são universais, mesmo que tenham outros nomes, que caminhem por outras trilhas, lá, acolá, para além da linha do oceano. Também é inútil esperar respostas fáceis. O oráculo não é óbvio. Criou a sua linguagem e não faz concessões. A estrada até ele vale a pena. Saímos do livro com um coração leve, cogitando, instigados, vivos. Grazie, sorella mia. Aqui já é primavera e estou quase de volta. Maria, a irmã do meio. Pule as ondas. Pule o livro se desejar. Pular é mover o corpo. E mover-se é um dos sintomas de estar vivo. Desenho feito à mão com traços finos pretos sobre fundo branco, deixando um espaço em branco na parte superior em cerca de 1/4 da página. Rosto de um homem com cabelos curtos grisalhos, ligeiramente voltado para cima, com os olhos arregalados e a boca bastante aberta. Dentro da boca do homem há um céu noturno, preto, com estrelas brancas e uma paisagem branca com 2 montanhas. São 6 estrelas mais brilhantes e diversas estrelas menores. As montanhas são pontudas, com formato cônico. Para alguns peixes, a isca é a imensidão do mar. Tábua de Marés. Domingo 28 de setembro de 2014. Em Recife, a lua saiu pelo sudeste às 8h11 e se pôs pelo sudoeste às 20h55. Primeira onda, anjo nu. O asfalto corre, infestado de calor. O menino corre até transfigurar-se em homem. A vontade de ser bicho sempre pulsando em si. Desde que nasceu, desde que se percebeu. De pequeno, era uma briga para se vestir. No primeiro descuido, estava nu. Não era exibicionismo, era natural. Quando aprendeu a falar, perguntava: por que não veste o gato? O peixe tem roupa e os insetos? Todos pelados, voando, pulando, e ninguém repara. Problemas na escola, expulsão. Era um louco, um maníaco. Sexualidade nenhuma. Anjo despido, com olhos de pirilampos. Sem nome, era filho de fulano, o que tira a roupa. Possuía a boniteza das donzelas, mas era temido porque não vivia, e escondido por envergonhar a família. Botavam a culpa em parentes distantes, de juízo pouco. Ou delito fora da mãe, que tomou um chá para botá-lo fora. Ela negava. E, quanto mais ele crescia,
mais homem angelical e sem roupas, preso em quase algemas no fundo da casa. E a vontade de bicho ser aumentando com as luas. Cantava em línguas de não pessoa e emocionava quem de coração que escutasse. Em um dia de descuido, pulou o muro, correu sem trajes pelas avenidas, atravessou a cidade, chegou à ponte já em rede nacional, mérito da tecnologia. Buzina e estrondo. E viu-se sob o caminhão, desenhado no chão, o corpo nu. Outros carros, tantos, passam. Velocidade de cidade não feita para a pessoa a pé. E foi ficando tatuado no asfalto, como os gatos, como os cães, como os pássaros e as borboletas. As ondas se espatifam em lamentos nos pilares da ponte. O asfalto corre para fugir da culpa, e os motoristas nem percebem os bordados no chão. Desenho feito à mão com traços finos pretos sobre fundo branco, posicionado no centro da página, ocupando cerca de 70% do espaço e deixando o restante como margem superior e margem inferior. Corpo inteiro de um menino nu em pé, visto de cima pela frente. O menino tem cabeça e orelhas de tamanho padrão, mas não tem rosto. A frente da sua cabeça, que é um aquário transparente, está voltada para o observador. É visível o nível da água preta até onde seria a testa dele, deixando um espaço vazio na parte superior da cabeça aquário. Um peixe branco nada na água, na região onde seria o nariz do menino. O braço esquerdo do menino está dobrado, a sua mão com os dedos também dobrados está tocando onde seria a sua boca. Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, 1º de abril de 2014, as horas que aparecem na tabela de marés de Fortaleza são previsões válidas somente como referência para a pesca esportiva. Não devem ser utilizados como guia para a navegação. Segunda onda, por 100 camelos. Quando ele acordou e ela estava lá, ele sentiu que era tão demais ela por perto, ela no seu perto, que prometeu o que pensou. E pensou que ela valia qualquer coisa. E sem saber o que trocar por ter tão pouco, prometeu a primeira das coisas que falou. E foram 100 camelos a promessa, para que ela não fosse. E começou a peregrinação. 100 camelos são difíceis de juntar. E ela foi ficando enquanto ele juntava. E nessa paciência de espera, ele ia dizendo de histórias, coisas de assombrar. E fazia personagens de menino. E ria meio tímido, de nervoso. E ela ia amando a estranheza. E quando ele era o padre sem ser padre, o herói sem ter coragem, o contador de histórias suas, ela ia se prendendo sem amarras e ficando sem ter pressa e morando por ali. E nessa ficação veio vindo o loiro, tão travesso que tão anjo, tão falante que do mundo, e viraram 3. E nas invencionices do maior, os outros 2 entraram e já inventavam de ser tudo, e rio, e porto, e sol. E os camelos pastavam no jardim em número de 7, sem querer ser mais para não serem findos. E quanto mais ele trazia, menos eles ficavam. Iam se desmanchando, feito um bordado. E ele, tão Sherazade, ia falando, e os 2 tão seus amados, alimentados de palavras cores, iam crescendo feito a Iracema, do conto de Taline. E a contação que se incumpridava era só o enredo para um rei leitor, que sem dormir sonhava, enquanto o reino se reinventava, amareladamente. E foi assim. Desenho feito à mão com traços finos pretos sobre fundo branco, posicionado no centro da página, ocupando cerca de 50% do espaço e deixando o restante como margem superior e margem inferior.
Um camelo visto de lado, direcionado para o lado direito da página. O animal segura, com a boca, uma âncora pendurada com uma corda fina. A âncora está suspensa na altura dos joelhos do camelo. No corpo dele está desenhado um mar branco com linhas pretas finas, com superfície na região central do abdômen e ondas em direção à direita. Acima do mar, um céu noturno preto estrelado. 2 ondas maiores estão passando próximas às 2 corcovas do camelo. Tábua de Marés. Sábado, 24 de janeiro de 2015, o calendário solunar de pesca em Salvador nos indica que não é um bom dia para pescar. Terceira onda. Tá faltando dó. Olha pra mim e me chama de novo de delegado? Você sabe com quem está falando? Sabe quem sou eu? Quer morrer? E toma bater na cara. Perdeu, errou, foi para o lugar errado, menor, roupa fraca, cheiro de pobre, pobre. Em casa. Cadê Dorival? Os meninos esperando. O jeito dele de contar coisas, contar causos. Histórias lá da cidade que ninguém acredita, mas ri. Lá olhou para a moça amarela, pediu uma dose de bebê, achava que cabia. Centro. Central não é lugar dele. Todo mundo via que era menor, perifa. Mais pequeno que o homem de cabeça raspada que gritava: "Não olha pra mim!" Soco na cara de pobre é defesa. Quem mandou entrar ali? E os vizinhos perguntando. Nunca mais que vi dó. O assobio de chamar vento. O calor ficou cortante. O cheiro do canal denso, igual bolo de rolo. E nada dele voltar para casa. Preto que nem os outros 70 milhões. Os brancos todos olhando, calados. Uns com medo de serem confundidos com ele. Mas não tinha como. Estavam todos fantasiados de subir na vida. Ele era só mais um. Nem tinha mesa, nem par. Escorado no balcão. Não era artista, ou nem parecia. Levou na cara. Levou no peito. Saiu às quedas. O grande achou pouco, bateu pouco. Os socos não saciaram. Deixou sair da luz, do alcance dos celulares. Ir para a prainha. É doce morrer no mar. Deu tiro. Deu muitos. Matou a vontade de esvaziar. Tirou do caminho e foi embora com a moça amarela que olhava para o lado. E agora, na marchinha, está faltando dó. O bloco da vila nem vai sair. Parecia que não ia faltar nada, mas a cantiga não se completa. A pelada, no fim da tarde, no campinho perto do canal, sem centroavante. O menino, irmão, que cavalgava costas para ir buscar o pão, sem montaria. A pipa tricolor no chão, sem mão que empina. A mãe que faz chamada antes de dormir, professora sem um aluno. Nessa comunidade, em quase toda casa, está faltando um. Em toda parte, sempre está faltando um só. Em todo lugar, está faltando dó. E sobram delegados que não se pode chamar. Desenho feito à mão, em preto e branco, posicionado no centro da página branca, ocupando cerca de 50% do espaço e deixando o restante como margem superior e inferior. No centro do desenho, dentro de uma área preta, uma silhueta toda branca de um homem pequeno, deitado com braços e pernas abertos. Em volta da silhueta, a área preta tem estrelas brancas, como se o homem da silhueta estivesse deitado numa espécie de poça-céu noturno.
A forma desta área de céu noturno acompanha de forma aproximada os contornos da silhueta como uma grande estrela com 5 pontas arredondadas, posicionadas nas direções da cabeça, dos 2 braços e das pernas da silhueta branca do homem. Tábua de Marés. Domingo, 15 de junho de 2014, em Parnaíba, a fase lunar era gibosa minguante. Quarta onda. Quem ama rói unha. Sol e Gel eram só as duas. Não sei se sequestradas, não sei se isoladas, não sei se preferência. O quarto 3x4, como retrato da certidão, pintado de colorido, era o lugar de estar. E falavam muito entre sussurrando de tudo que estava do outro lado. Não sei se tinham fome, mas quando tinham, se alimentavam de unhas. As unhas das mãos da outra. A da esquerda primeiro. E se faltassem as unhas, chegava a vez dos cabelos. Primeiro comiam a cor, depois o comprimento. E não faltava alimento e nem se desperdiçava. Os fios eram degustados um a um na sua vez. O clima era controlado por Sol, que sabia de calor e frio. A Gel ficava a tarefa de equilibrar as contas, dizer 2 mais 2 são 3. 1 dividido são 2. E 1 sozinho é metade. Sentiam muita falta de nada. Mas, vez ou outra, chamavam a voz do outro lado para sugerir conselhos. Bota uma planta na janela. Come orégano, é bom. Cachorro é melhor que gente. Com açúcar não engorda. E por ali iam, dias e noites a fio. Fio de conversa, fio de costura, filete de água, fio de navalha, filho. E se eu cortar meu dedo? Bota café que sara. E se a unha encravar? Passa café que sai. E se amar der saudade? Toma café e sente. E se o amor doer? Deixa aí. Mas cuidado, não me vá deixar o café derramar. Isso tudo dito ao Buda criança, que nem estava na história ainda. Mas teria que estar, porque é filho. Aliás, delas são todos os meninos que vierem por causa do aroma que se espalhou ali por perto. Sol e Gel eram só as duas, mas cercadas de gentes, feitas ilhas. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco, posicionado no centro da página, ocupando cerca de 30% do espaço e deixando o restante como margem superior e margem inferior. Uma xícara branca cheia de café, vista de cima, sobre um pires branco e uma colher branca também posicionada sobre o pires. Dentro do café, na xícara, está um casal de mulheres de cabelos longos, abraçadas como se estivessem numa banheira. Uma das mulheres está recostada na xícara, com a barriga para cima, e a outra está deitada de lado sobre a primeira. Elas estão imersas parcialmente no café, e apenas se vê as partes do corpo que não estão submersas. Tábua de Marés. Sexta-feira, 20 de junho de 2014. As horas que aparecem na tabela de marés do Rio de Janeiro são previsões válidas somente como referência para a pesca esportiva. Quinta onda. Por que, Fernando? O maior paraquedista de todos os tempos. Esse título o acompanhou por quase toda a vida. Mais de 15 mil saltos, recordes, prêmios. Coisas de arrepiar. Saltou do Grand Canyon, da Estátua da Liberdade, da Torre Eiffel, da Pirâmide de Kéops, do Pão de Açúcar. Ele próprio desenvolveu um paraquedas especial, o Anjo da Guarda, que se abria a poucos metros do chão. Era seu modelo exclusivo. Riqueza e fama o acompanharam. Escrevia sobre saltos, fazia palestras, tornou-se personagem de quadrinhos e filmes.
Seus vídeos bombavam, suas quedas eram a escada para o topo. Ninguém no mundo caía como Fernando. Quando parecia não haver mais possibilidade de surpreender, ele surgia com um feito ainda mais espantoso. Por isso, esse salto de hoje já vinha acompanhado do "eu já sabia" em plaquinhas boiando no mar de torcedores. Ele era quase um super-herói, e brasileiro. O avião sobe a 7.000 metros de altura e cospe a 200 km por hora, Fernando com seu paraquedas azul. O objetivo é cair de pé no centro do gramado do Maracanã. Não apenas no círculo central, mas exatamente na marca onde se coloca a bola, para dar o pontapé inicial da final da Copa do Mundo da FIFA. Sobre ele, além do azul celeste do céu, todos os olhos do mundo. A descida é transmitida em Full HD. O vento repuxa o rosto, dá um aspecto de borracha. O pássaro de borracha. O estádio se aproxima velozmente. Puxa a cordinha. O paraquedas não abre. Simples, é só puxar do reserva. Não puxa. Vê a multidão, o gramado, o círculo, a marca onde deve pousar. Sorri. Sente o cheiro de terra e grama entrando pelo nariz. Os grãos úmidos nos poros, dor nenhuma. E não sente mais nada. Aliás, sente paz. Não vai ter que dobrar paraquedas. Não vai ter que subir de novo. Será que não percebem que ele tem medo de altura? Antes do jogo, o juiz pede 1 minuto de silêncio e o estádio se move em uma aula calada. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco. Posicionado no centro da página branca, ocupando cerca de 50% da altura da página e deixando o restante como margem superior e margem inferior. Um copo transparente, desenhado com traços pretos, contendo um líquido preto em movimento, saltando parcialmente para fora pelo impacto de um objeto que caiu no copo. Dentro do copo, a silhueta branca de um homem em movimento de queda, com braços abertos como se debatesse e pernas abertas e dobradas parcialmente. Um pouco do líquido preto está derramado também em volta do copo, sobre a superfície no qual ele está assentado. Tábua de Marés. Sábado, 2 de novembro de 2013. Em São Luís, de 10h51 a 12h51, atividade muito alta. Perto do maior, trânsito lunar, lua sobre nossas cabeças. Sexta onda, olho ruim. Começou lá atrás no tempo, quando ainda era criança pequena. A mãe adotiva, em um momento de raiva, gritou: "Não olha pra mim com esse olho ruim!" E pronto. A história se espalhou pelas 7 bocas do vento. Remedinho passou a ser a menina do olho ruim. A escola foi pouco. Naqueles tempos, estudar não era importante. Aprendeu a fazer o próprio nome e ler soletrando. Era o suficiente para votar. Estava formada. Mesmo nessas poucas idas, não fez amigos. As crianças corriam dela, principalmente se tivessem um machucado ou uma gripe. A professora a chamava: "Maria dos Remédios da Silva." Baixinho ela dizia: "Presente." Sem perceber que os colegas davam risadinhas ou se benziam. A própria mestra nem ia dar aulas se tivesse algum ferimento. Não era bom se expor. E se fosse verdade o que diziam? E diziam muitas coisas. Um cavalo ferido morreu. Aquilo na perna de seu Claudionor virou ferida braba depois que a menina viu. Alguém picado de cobra ou escorpião quase não escapou. Grávidas abortaram e por aí ia. A lista de coisas mal olhadas era grande, infinita. Dependia da disposição do contador para contar e do freguês para ouvir. A crença nas histórias afastou os pretendentes. Ficou adulta. Uma senhora negra, robusta, sentada na calçada, solitária. Passava as horas dos dias e os dias da vida,
vendo o passar do povo. Nem sabia que muitos, ao avistá-la de longe, voltavam e seguiam o caminho pela rua de trás. Outros, por estarem muito próximos, mudavam de calçada, baixavam a vista e assim respondiam ao bom dia, boa tarde, boa noite, sem encará-la. Na mesma rua, morava uma mulher que tivera 9 filhos. Dos 9, havia dado 6 e agora esperava gêmeos. Remédios pediu 1. Contra todos os conselhos, pois era um absurdo. O menino não iria sobreviver nem uma semana diante daqueles olhos. A mãe deu Damião. E apesar dos olhos mal afamados, cresceu gorducho e bonito, feliz. Até descobriu o que diziam de sua mãe. Ele era o filho da mulher do olho ruim. Quem sabe não teria a mesma maldição? Passou a ser evitado, sem colegas, sem meninas. Virou rapaz de arruaças, bebia e caçava brigas, xingava os homens de cornos e as garotas de raparigas. Numa moto era o terror, a cidade não dormia. Até que tacou-se em um poste com toda a força que vinha. Foi baixar no hospital, era só sangue e fraturas. A mãe quis ir visitá-lo, tentaram dissuadi-la. Ela iria a si mesmo. O filho era tudo o que tinha. A notícia foi na frente. As casas foram fechadas, os comércios feriaram. A negra vinha lentamente com passos obstinados. Para a porta do hospital, acorreram os parentes. Quem estava menos grave foi levado para casa. Os de saúde precária eram trancados nos quartos. Até as enfermeiras correram. Os médicos não fizeram o mesmo porque não havia nenhum. Para aquela cidade não quiseram ir. Que sorte! Maria nem percebia o movimento que havia. Só pensava em ver seu filho. Encontrou-o sobre a cama, o corpo todo ferido, as pernas enroladas em panos, os olhos entristecidos. Olhou para aquele rapaz com puro amor que sentia, e um a um se acabaram os machucados que tinha. As feridas se fecharam como se não tivessem existido. A pele nova, lisinha, refeita, novo o tecido. Surgiu no rosto do jovem um sorriso esquecido, seu sorriso de menino. A Maria dos Remédios nada surpreendia, pois sempre foi dessa forma que sarou seus machucados. Não ficavam nem cicatrizes. Damião saltou da cama, pegou a mãe pela mão e rumaram para casa. Ele, ela e o segredo. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco, posicionado no centro da página branca, ocupando cerca de 50% da altura da página, deixando o restante como margem superior e inferior. Uma mulher negra de cabelos grisalhos curtos está sentada numa cadeira de balanço preta. Ela está trajando um vestido longo branco estampado com cerca de 50 desenhos de olhos abertos. Não há contorno na parte inferior esquerda do vestido, onde ele toca no chão, e há mais desenhos de cerca de 20 olhos escapando do vestido. Tábua de Marés. O Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é considerado um mar isolado por não ter nenhuma ligação com outros mares ou oceanos. Sétima onda, marinheiro só. Um carrinho de bebê rosa, cheio de trapos e garrafas vazias, parado na esquina. Um homem vestido em trapos, cheio do conteúdo das garrafas e olhar vazio, ao lado do carrinho dorme. Dorme o sono dos injustiçados. Barba de profeta anônimo, a existência quase nem havendo. Sol de Petrolina é quente cedo. Acorda, senta-se, gira o mundo sem sair do lugar. Fome do tamanho do mar. Ressaca. Crianças de férias da escola olham o carrinho. Têm medo do dono. Correm, riem risadas de susto. Poderia ser um cachorro, um poste, uma caixa de papelão. Sem papéis de identificação, nem é. Está somente. Está hoje aqui, amanhã adiante,
sempre atrás, para trás e à esquerda. Um feirante passa, escarra pertinho. Não é por ele, nem contra ou a favor. Quase o acerta, mas sem ver mesmo. Um dia desses, parecido com os outros, uma moça negra visível, nem todas são por essas bandas, o encontrou no meio do caminho. Não era uma pedra, era um homem, no lugar por onde passam os ônibus. Tomou coragem, falou com ele, tocou, cutucou, disse: levanta, vá para casa, você pode ser atropelado. Os visíveis que estavam diante da farmácia se espantaram, miraram a cena. A moça negra e o homem do carrinho, próximos, se falando. Sério? A luz dela o tornou gente por minutos. Ele riu uma risada de: qual casa? Mas saiu, na vagareza, só para não estar diante dos olhos da moça que o revelou. Medo de incomodar. Quando estava mais longe, olhou vermelho para trás. Até sorriu. E arriscou um toquinho de canção. Aquela que foi sua música de ninar, ou gostaria que tivesse sido. Seguiu adiante empurrando o carro cor-de-rosa. Possuía o gingado dos marinheiros em terra. Uma tontice no andar. Ele está aqui agora, na Pedra Linda. E parece se multiplicar por todas as esquinas do mundo. Em toda parte, há bebês pulando etapas, tantos, e saindo dos carrinhos para as ruas. Viram homens empurrando a si mesmos. São baianos da Paraíba, paulistas do Espírito Santo, gringos de qualquer país. São até de Minas, onde nem tem mar. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, eu não tenho amor, eu não tenho amor. É a cantiga que repetem pelas madrugadas e prosseguem sem ser informados que em muitas casas, hoje, é véspera de Natal. Desenho feito à mão em preto e branco, posicionado na parte inferior da página branca, ocupando cerca de 1/4 da página e deixando todo o restante como espaço branco. Uma silhueta negra de um homem, do abdômen para cima. Ele segura uma garrafa grande e transparente de vidro, num formato assemelhado a um garrafão de 20 litros de água mineral. O homem está olhando pela boca larga da garrafa como se olhasse uma luneta apontada levemente para cima. Dentro da garrafa, há um veleiro branco com 4 velas triangulares, navegando sobre um líquido negro. Tábua de marés. Segunda-feira, 7 de abril de 2014, amanheceu em Angra dos Reis às 6h08 e o pôr do sol foi às 17h51. Oitava onda. Sobremorrer. Valete começou a ter medo de morrer aos 5 anos. Logo depois de perder o pai e descobrir que as pessoas morriam repentinamente. Naquela noite, o menino morreu pela primeira vez, de falta de sentido. O pai era o dono do último cassino. Da paixão pelos livros e jogos vieram os nomes dos filhos: Coringa Coralina, Roleta de Andrade, As de Alencar e Valete Rosa. Aos que não podia nomear, dava apelidos. Caso da esposa, a quem chamava Rainha Wolf, e a si próprio fazia questão que chamassem Robson Croupier. Fechado o cassino, o coração não resistiu. Parados os dados, postos sobre o caixão, ia com ele uma era. A família voltou para casa e, na solidão do quarto, o menino teve o medo. Morreu às 23 horas, como uma casa fechada. Desespero geral, 2 partidas em um só dia. Mas quando raiou o sol, o menino reviveu. Surpresa da medicina, festança da parentada. E veio a noite de novo, e Valete faleceu. Dessa vez, de janela aberta. E depois foi de soluço, de crise, de sinfonia,
Morreu de olho parado, de espinhela caída, de sistema monetário. Morreu de susto anacrônico, de tristeza, de pileque. Morreu de gravata preta, pois deixou de ser moleque, mas não deixou de morrer. Morreu por anos a fio. Revivia, trivivia e a cantiga troando. À noite, sobremorria. Sempre voltava cansado, o corpo bem dolorido. Tinha olheiras, pé inchado, tinha defluxo e mau jeito. Já não tinha graça alguma as mortes se sucedendo. Morreu de deselegância, de um copo de Coca-Cola, de incesto, de indiferença. Morreu de burocracia, até de comer coalhada, de paixão, de carne assada. Morreu de carga pesada, de sono, calor medonho. Morreu de piromania, de sede e de vontade. Para a morte sobravam causas, para viver faltava vida. Valete era franzino, amarelado, encolhido, sem beijos e sem colegas, sem sol, sem envergadura. Deitava e temia a morte, voltava e tremia em vida. Dormia na sepultura, acordava sem saúde. Até que, sem tolerar esse ir e vir constante, gritou com o ar que restara para a morte que chegava. Vem! Me leva para sempre! Vem, companheira teimosa! Vem, mulher pavorosa! Me leva e me deixe lá! Quero morrer de perfume, eu posso morrer de ciúmes. Quero morrer e acabar. Venha, bacante covarde, venha logo me enfrentar! O grito foi estrondoso, o medo partiu-se ao meio, as duas bandas correram. A morte deu uma gaitada e saiu rebolativa. 10.200 noites e, enfim, o menino dorme. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco. Posicionado no centro da página branca, ocupando cerca de 50% da altura da página e deixando o restante como margem superior e margem inferior. Corpo inteiro de uma criança branca que dorme deitada de lado, voltada para o lado esquerdo da página. Ela está vestida com uma calça branca e uma camiseta branca e chupa o polegar da mão direita. O travesseiro da criança é preto e estampado com estrelas, como um céu noturno. Tábua de Marés. Sábado, 28 de fevereiro de 2015. Em Barra de Santo Antônio, o coeficiente de marés foi 49. Baixo. Nona onda, Borrego. Número 47, Antônio Sebastião dos Santos Silva. Ah, é Borrego. Não vem mais não, professora. Como não vem mais? Desistiu. Eu não sei por que esse povo se matricula se não quer estudar. É só pra depois desistir e deixar o diário assim, esburacado. E ainda prejudica a gente. Esse alto índice de evasão joga a avaliação externa da escola lá pra baixo, sabiam? Sim, senhora. Borrego acordou às 5 da manhã, como todos os dias, abriu os olhos à força. O sono na sua idade é um polvo de 100 pernas. Se desatou das amarras da cama, onde dorme com 2 irmãos, se arrastou até fora da casa para lavar o rosto e urinar. A mãe já tinha ido, não para o trabalho, mas embora, tentar a sorte em outra parte. A avó criava os netos de cabelos diferentes e pais ausentes. O menino maior, Bastião, ajudava a cuidar da horta e, no fim de semana, ia com ela à feira vender as verduras. Depois de aguar as plantas, seguia para a escola. Quase sempre correndo, pois no caminho precisava ser craque para driblar a televisão, os bares, a água do rio, a pelada no campinho, a internet na lan house de Rodrigo, os games de tiro de brincadeira e os traficantes de verdade. Chegava com o rosto afogueado, cabelo fogoió desalinhado. Cruzando o pátio feito ventania, estava quase lá. Já dava para ver aquela professora comprida falando sobre boa convivência. Deu um sorriso para a menina sentada na primeira cadeira.
a de cachinhos. Mas quando ia atravessar a porta, uma mão de gigante segurou pelo ombro. Aonde vai calçada assim, mocinho? Já falei que não quero pé de chinelo aqui na minha escola. Tá pensando que isso aqui é o quê? Volte pra casa e calce seus tênis. Era a diretora, general sem estrelas, protetora mor da elegância e dos bons costumes. E lá se foi Borrego. Porteira aberta para sair, portão fechado para retornar. E ninguém mais por ali viu o menino, que virou rapaz, que se tornou homem e mata por um Nike. A página é toda preta com estrelas brancas, como um céu noturno. No centro da página, um menino de cabelo curto, visto de lado correndo em direção ao lado direito da página. Ele usa um calção branco com 2 listras verticais no lado e uma camiseta também branca com listras horizontais. O menino está correndo solto como se voasse no céu. Tábua de Marés. Quarta-feira, 15 de abril de 2015, em Santo Antônio, Ilha do Príncipe, as alturas das marés foram de 1,70 m, meio metro, 1,80 m e meio metro. 10ª onda, pés pintados. Custava R$250, o ar que vovó respirava todos os dias. Tínhamos juntado um dinheiro para a festa de vovô. Ele faria 99. E desde os 90 fomos juntando. Em nossa casa, só comemorávamos os números repetidos. 11, 22, 33 e por aí afora. Daquela vez, seria uma festona de impressionar os vizinhos brancos. Mas vovó adoecera e dia após dia respirava a festa. Quando tinha forças, nos contava histórias, como a da pedra que caiu do céu em noite de trovoada. Era uma pedra respeitada. Mas depois deu de desmentir, dizer que vovô achou e usava para molar o facão. Claro que não acreditamos. E perder a magia da primeira contação? Nem pensar. Outro dia, lembrou-se do quanto chorei quando vovô não quis me levar nos ombros ao forró do outro lado da ilha. Não sou mais seu saco de farinha? As lágrimas em enxurrada. Os primos davam grossas risadas e me chamavam dengoso. Deu-se que os dias de ar comprado foram se incumpridando. As histórias foram rareando. O casal preocupado e nós, feito formigas, indo e vindo, labutando. Até que, quando só podíamos pagar mais um dia de ar, vovó se foi. Quietinha na madrugada, para não acordar ninguém. Quando a casa abriu os olhos, vovó já não dizia nada. Correria, choradeira e carreira para o quarto onde vovô estava. Tronco de árvore caído. Alto, negro, magro. Pés com as solas cheias de pintas marrons, escapando da cama. Parecendo dormir de vez também. Vovô? Vivo ele parecia estar. Respira, vovô. Ele se recusava. Gritamos, sacudimos. Respira, vovô! Ele, emburrado, feito menino, nos olha com zanga e pergunta com voz de oco de pote. Por que respirar? Para que se agora não tem graça nenhuma? Alívio. Ele nos conta que de madrugada, vovó tinha se levantado, tirado o respiradouro, dado um beijo nele e desejado feliz aniversário e marcado um encontro para quando acordassem do outro lado. Ele ficou com vontade de ir logo também, mas nós não deixamos. Tínhamos um bolo a fazer. Comemorar 99 anos do patriarca da nossa família. E agradecer, porque para a maioria de nós, o ar ainda era de graça. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco, posicionado no centro da página branca, ocupando cerca de 50% da altura da página e deixando o restante como margem superior
e margem inferior. Um casal em pé, de costas e juntos, vistos de corpo inteiro, formado por um homem à esquerda e uma mulher à direita. O homem tem cabelos curtos grisalhos e está vestido de terno todo preto. O desenho da mulher resume-se a um contorno em linha preta fina. Não há nenhum detalhe nela que permita definir com clareza a sua vestimenta. O homem abraça a mulher, passando a sua mão direita pelas costas dela. A mulher abraça o homem, passando o seu braço esquerdo pelas costas dele. Tábua de Marés, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014. Em Cajueiro da Praia, o pôr do sol foi às 18h06. 11ª onda, Destroca. Mas tinha um terreno, o lugar do circo. Destroca dos Santos não tinha cemitério, os mortos iam para Aratá. Não tinha terreiro de candomblé, as oferendas eram feitas nos caminhos mesmo. Nem igrejas, as missas e cultos eram na cidade de Atalho. Destroca ficava entre as duas cidades, o lugarejo nascera de uma antiga tradição. Quando a estiagem era prolongada, as imagens dos santos eram trocadas, indo ficar de castigo na outra cidade, até que chovesse. Quando vinham as chuvas, os fiéis saíam em procissão e, no meio exato entre as duas cidades, faziam a destroca. Nasceu daí, e aí, o povoado. Era um lugar bem pequeno, 2 dúzias e meia de casas e suas devidas roças, um boteco com 7 garrafas e lamparinas, pois nem eletricidade havia, nem campinho de futebol. Afinal, tinha nada não. Mas tinha um terreno limpo e plano, o lugar do circo, o que não existia nas cidades vizinhas. Por isso, quando aparecia por lá um cirquinho remendado, era a maior alegria. Todas as noites lotado, porque para lá acorria o povo da vizinhança. A luz ele mesmo trazia no seu velho gerador e as noites se enchiam de rumores, cantigas, risadas e olhares sonhadores. Foi numa noite dessas que Marília compareceu. Trajava vestido verde, verde com bolinhas pretas, que ela mesma costurara. Sentou na primeira fila, ou degrau, pois se tratava de arquibancada de pau, também chamada poleiro. Arrumou-se e esperou. Veio o apresentador e todos silenciaram. No número das dançarinas, Marília também quis dançar. Só quis. Quando o trapezista entrou, Marília se apaixonou. Foi sua primeira vez. Então chegou o palhaço. Se chamava Cotovia. A moça até que riu. Mas ele se apresentou fazendo uma gracinha. Disse: "Cu, tu via?" Marília se envergonhou e não olhou mais para ele. Virou uma provocação. O palhaço queria o olhar dela. Lutava por um sorriso. Então resolveu brincar, perguntando à plateia o que era verde por fora, era vermelho por dentro e tinha bolinhas pretas. As crianças responderam fazendo uma gritaria: "Melancia! Melancia!" O palhaço disse: "Erraram! É aquela mocinha. Tem um verde no vestido, também nele as bolinhas, e vermelhas são suas faces. Pode estar fora de ordem, mas temos todas as partes." Mais vergonha ela sentiu. Levantou e foi-se embora, jurando não mais voltar. No outro dia voltou. Queria ver o trapezista. Ele entrou usando capa, a roupa bem coladinha e uma máscara dourada. Era o príncipe voador. Seria ele seu amor? Para completar a imagem, sorriu para ela um pouquinho, ou pareceu que sorrira, e o sorriso era lindo. Veio o mágico, o teatro, mas quando veio o palhaço, Marília saiu de novo. E assim se dividiam as noites circenses de lá, entre amor pelo homem-pássaro e a raiva do palhaço. Se ela desconfiasse que o número cômico viria primeiro naquela noite, fazia questão de se atrasar, só ia mais adiante, assim evitava vê-lo. Mas esse
Se apaixonara pela moça que saía, ou que chegava atrasada. Ensaiava novos números nos quais, ao final da cena, lhe ofereciam a rosa. Ela nunca esperava. Estava chegando perto do final da temporada. Marília se preparava para sofrer com a partida, então tomou a decisão mais séria de sua vida. Ela iria embora. O Gran Circo do Buriti seria seu novo lar. Antes de avisar em casa, fui falar com seu Grinaldo, que era o dono do show. Ele perguntou o que sabia fazer. Ela disse: cozinhar, costurar as roupas dos astros, podia até com o tempo saber dançar, talvez, se ensinassem. Só não queria conversa com Cotovia, o palhaço. Seu Grinaldo concordou. Sempre era bom ter mais gente. Quando o circo arribou, levou consigo Marília, que não era má menina, deixou uma carta à família dizendo: vou ser feliz e quero que fiquem em paz. Muito tempo de viagem, outros lugares pequenos, Marília só via o trapezista quando ele estava em cena. Às vezes, lhe piscava o olho. Outras, atirava um beijo. Mas sumia ao fim da noite. Quanto ao palhaço, foi aos poucos também ganhando os olhares, um sorriso de viés, um suspiro disfarçado. Isso inspirava tanto que as histórias aumentaram, multiplicando-se os risos. Era um sucesso do circo, por onde quer que passassem. Mas quando raiava o dia, nem este Marília via. E se sentia confusa. O amor se dividia entre a força do trapezista e o riso de Cotovia. A moça sofria muito de saudade e de mistérios. Resolveu sondar com um anão, o sabe-tudo do circo. Descobriu que seus amados, o palhaço e o galã, ficavam juntos, os dois. Ambos em um só camarim. Camarim é outro nome para as cabanas coloridas que armavam ao pé do circo. Reuniu toda a coragem e entrou sem bater palmas. Estava sentado de costas. Pelo corpo, era o príncipe, mas ao falar, era o cômico. E ao se virar, era um monstro de rosto desfigurado. Pareciam ser de fogo as cicatrizes profundas com as quais era marcado. Olhou-a entristecido. Apresentou-se por feio e calou-se envergonhado. Marília saiu correndo até onde teve pernas. Por fim, chegou a um riacho. Jogou-se de roupa e tudo, pois precisava pensar. É coisa de brasileiro tomar banho para acalmar. Amava a força de um, amava a graça do outro e amava agora o terceiro, o dos olhos de cortar. Todos a mesma pessoa. Voltou escorrendo água, os cabelos encharcados. Entrou na cabana azul, beijou o rosto queimado, o sorriso do palhaço e saltou com o trapezista para o abismo da paixão. Isso libertou o jovem que se escondia do mundo sob o dourado da máscara, as cores da maquiagem e o escuro de estar só. Casaram no picadeiro. Andaram abraçados nas praças, riem dos sustos dos pequenos e enfrentam-se beijando a curiosidade dos tolos. Um dia serão velhinhos, o tempo igualando as faces. Marília virou artista, dança, salta e pinta o rosto. E quando volta para casa, lá em Destraca dos Santos, sob a tenda do Gran Circo, leva junto com o marido seus filhotes passarinhos, já de carinhas pintadas, para fazer rir os avós e voarem no terreno, que ainda hoje existe lá, e para sempre existe em nós. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco, ocupando a página inteira. A parte superior da página é um céu noturno, preto e bastante estrelado. Do canto superior direito saem duas cordas quase paralelas, formando um ângulo de aproximadamente 45 graus com a lateral da página, sustentando um trapézio circense, no qual um trapezista de cabelos curtos está pendurado pelos joelhos e de cabeça para baixo. Ele tem os braços direcionados para uma trapezista, com cabelo preso em coque. Está vindo do canto superior esquerdo em direção a ele. Ela está com as pernas para cima, parcialmente dobradas e juntas.
Os pés dela estão bem próximos do canto superior esquerdo da página. E as suas mãos estão abertas e bem próximas das mãos do trapezista. Não se veem os detalhes dos rostos dos dois, mas as suas faces estão voltadas para o outro lado. Pouco abaixo da metade até a base da página é ocupada por desenhos de várias lonas de circo brancas com uma bandeira em cada ápice. Não há espaço entre elas, como se fizessem parte de uma única estrutura. Em primeiro plano, são visíveis apenas a parte superior de 4 lonas de circo com suas bandeiras. Atrás delas, e um pouco mais acima, uma fileira com mais 3 lonas de circo. E ainda, um pouco mais acima, a outra fileira com 4 lonas, todas com suas respectivas bandeiras. Tábua de Marés, sábado, 11 de abril de 2015, Indiano Marina. Período de alta atividade coincide com o amanhecer, portanto o sol terá ainda mais influência. 12ª onda. Volta, Maria. Maria, teu pai morreu. Maria tinha 4 anos e desatou a correr. Da terra dos passarinhos, atravessou os caminhos, as BRs, as várias linhas do mapa e foi para a terra da garoa. Foi feito mala, levada. Atrás, deixou a ninhada de irmãos da mesma cor. Quando demos por sua falta, já não sabia voltar. Era de outra família. Era irmã e era prima. De calcinha bunda rica, com cachinhos nos cabelos e olhos de só saudade. Foi subindo de estatura, menina moça engraçada, atleta, sorriso franco, e tome outra pancada. Maria, tua mãe morreu. Maria vai pro barquinho de papel de poesia. Navega para bem distante. Por luxo, tinha outra mãe, em fartura de Marias. Era mãe e era tia. Mas depois de trovoadas, essa outra mãe, cansada, também se encantou no tempo. E a Maria dessa história foi ficando mais calada e foi mudando de sotaque e crescendo mais bonita, do tamanho da nação que ela ama de longe, com filhas quase bonecas e uma saudade perpétua que teima em aparecer. Quanto mais o tempo passa, mais Maria olha o mar que trouxe seu barco, todo em versos desenhado. Pensaria em voltar? Imaginemos a volta. Um dia sobrecomum, nas asas de uma gaivota, ou numa onda gigante, vinda das bandas de lá, surfando uma tábua solta, das que o mar carrega em si, desaguaria na praça sem praia do seu lugar. Seguiria pelas ruínas de pedras irregulares, nas mesmas calçadas altas, onde desenhava letras. Vendo os velhinhos nas portas, chegaria ao bar Tupi, subindo a escadinha de cimento avermelhado. Veria o pai no retrato, ao lado da mãe e da avó. Puxando a cortina, porta, veria no berço a menina. Maria estaria em casa. Reencontraria a asa que deixou lá no passado, no aperreio da saída. Volta, Maria. Pede a casa. Volta, diz o morrinho no muro. Volta, murmura a sombra dos irmãos. Volta, pede a vida. Volta ao menos uma vez. Volta, que os quadros desbotam e as crianças crescem rápido. Volta e traz o mar pra gente ver. O próprio mar canta. Volta, Maria, volta. Mar vinha, mar ia, cantando. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco. Posicionado na metade direita da página branca. Centralizada verticalmente e ocupando cerca de 70% da altura da página e deixando o restante como margem superior e margem inferior. A cabeça e os braços de uma mulher
com a pele negra e cabelos brancos, está voltada para a esquerda do leitor, de forma que o restante do seu corpo e as pontas de seus cabelos estão fora da página, pelo lado direito. Apenas um cacho de seus cabelos em formato de J, com a ponta para cima, aparece saindo por trás do rosto dela, na altura de seus olhos. A mulher segura com as mãos em concha uma igrejinha branca. A igrejinha possui uma torre na esquerda, com uma pequena cruz no topo, e uma estrutura principal, um pouco mais baixa e larga, também com outra pequena cruz no topo. A mulher está olhando para essa igrejinha em suas mãos e nenhum detalhe do seu rosto é visível. Tábua de Marés. Sexta-feira, 17 de abril de 2015, em São Sebastião. O coeficiente de maré foi 106, muito alto. 13ª onda, Bartana. A estátua do homem pobre ficava bem ali em frente ao templão. Aquele grandão ali, o senhor imagine. O senhor está vendo? Imagine. Veja no pensamento. Diz que o homem pobre, que tinha um filho cego, ficou sentado tanto tempo com a mão assim, esticada, que virou estalta. Todo mundo que passava via ele virando, que nem o incrível Hulk. Só que não deu tempo de se importar. No Brasil tem essas coisas, assim meio misteriosas. O homem se encantou e depois nunca mais choveu. E se choveu, foi desgovernado. Uma água doida que ninguém segura, que mal cai e já vai escorrendo embora desembestado. Tem uns que diz que foi dinheiro que choveu, que não prestava para beber e nem regar as plantas, e por isso que deixou escorrer. O povo diz é coisa, besteira. Nem dá para provar, porque não podia tirar fotografia aqui por perto, nem selfie, nem filmar. Então ficou só no dizer mesmo. Diz que tinha um jardim lá dentro e que nas árvores de lá tinha umas frutas com o nome das famílias. As ricas, claro. E se elas viessem buscar, ia tudo pro céu. Mas família também é coisa difícil de vir juntinha pegar as frutas. Aí ela se estragava. E nem assim dava pros outros do lado de fora. No tempo em que tudo era bonito, ainda vinha um bando de turistas ver o prédio que parecia um castelo dos filmes dos cavaleiros. E que teve um dia que lá dentro do reservado, na banheira todinha de ouro maciço, o pobrezinho do dono do palácio agonizou. E enquanto os outros ficavam só assistindo de longe, ele ia agonizando. Tinha até uns que tentavam ajudar, mas a barreira era intransponível. Bonita essa palavra, né? Escutei um PM dizendo: barreira intransponível. O lugar era só dele, que era maioral, o dono. Ou nem era verdade aquilo de agonia, era só 3D. E nem havia precisão de ajudar mesmo. As barbanas compridas do dono na água da banheira, lembra do Senhor dos Anéis? Então, aquele mesmo, parecia que só com o dono. Os olhos encaveirados viraram para dentro e voltaram assombrados com o que viram. Diz que ele viu um exército de mais de 1000 e não sei quantos homens de verde que vinha cobrar o salário e as promessas. Mas acho que é mentira. Como é que o povo podia saber o que o velho viu? É por isso que o senhor tá dando risada, né? Porque ali só tem um terreno com a placa de vender. Pode dar risada. E se o senhor não acreditar em nadinha do que eu disse, nem precisa me dar um trocado. Claro que eu não vou fumar e nem beber. Sou de menor. Pensa que eu sou besta, é? Mas deixa eu terminar. Então chegou um rapazinho. Ora, uma mocinha. Sei que ia pra uma tal de Benal. Ela só apertou um botão e blum! Explodiu tudo. Blum! Daquelas explosões que é pra dentro, sabe? E depois ficou tudo quieto. Ficou só poeira. E veio um homem com a placa de vender. O senhor ainda tá aí? Oi, a senhora quer saber a história desse terrenão? Meu pai ficava sentado aí na frente com a mão esticada assim. Até que teve um dia que ele virou. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco, posicionado abaixo da metade inferior da página branca, ocupando cerca de 40% da altura da página e deixando o restante como margem superior. Um homem calvo e barbudo, do qual não se vê em detalhes da face, está deitado em uma banheira branca, posicionada no topo de um grande monte de moedas. O homem veste um terno preto com camisa branca e gravata também branca.
Os seus braços repousam sobre a borda da banheira. Tábua de Marés. Hoje, domingo, 16 de agosto de 2015. Amanheceu em Maricá e a atividade prevista dos peixes é muito alta. 14ª onda, em Serra. Tinha uma serra fria que guardava uma moça rouca, louca, meio vadia. Isso é o que diziam dela. Porque, quando chegava a noite, quando baixava a neblina e escondia as casas, ela abria as portas e deixava entrar os moços. Moços altos e bonitos, de tantos modelos de cabelos, que de onde eles tiravam impossível responder. Eles passavam as madrugadas sumidos na casa dela. E ouviam-se risadas e cantigas humoradas e haja suposições. De manhã, ninguém via a hora que eles saíam. Mas saíam, pois voltavam. Às vezes sentiam-se cheiros louros de comidas, ervas, cravos, rosas, hálitos. E o povo se retorcia de ciúme e ansiedade. As jovens moças infladas, os homens de rudes rugidos, de bruta malícia broca, tramavam uma invasão. Algo ruim lá bailava. Era preciso esmagar. Era um encontro de poetas, de malandros, de atores. Cantiga de cravos e rosas. Flores? O que falavam na casa que dia a dia subia? A serra indo para trás, fugindo do burburinho dos carros da vizinhança. A curiosidade virava obstinação. Só os rapazes subindo e a mocinha esperando. O mistério prosseguia. Era demais pro sistema. Tinha que investigar, calar, apagar, esmagar. Candeia, eis o nome dela. Contava histórias à cadela, belas de acordar infâncias. Eles subiam rapazes e retornavam crianças. E uma casa subindo, fugindo dos paradigmas, das leis, dos dogmas, dos credos. Enchente, talvez alcance. Desmoronamento, seca, arrastão, febre, moléstia, algo que os faça cair. Mas a casa ia subindo, distraída e perfumada. Que merda! Vontade de dar porrada! E os rapazes também, junto com a moça acanhada, iam alçando aos céus, de nenhuma religião. De forma inesperada. O povo ensandecido, querendo-os de volta ao chão. Volta, cão! Eles mal agradecidos, somente dizendo não. Subindo, subindo, subindo. Uma casa, uns moços, uma moça, nenhum chão. Na serra que desmorona e enterra, eles discordaram, desapegaram e se foram. Voltarão? Uma noite, uma serra, uma moça, uma história. Voltarão? Se forem sábios, não. Uma noite, uma moça, uma serra. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco, posicionado no quarto superior da página branca, ocupando cerca de 20% da altura da página e deixando todo o restante como margem inferior. Uma casinha branca de telhado preto está suspensa na página, como se estivesse solta no ar ou pendurada no alto em uma parede branca. O telhado preto tem 3 estrelas brancas visíveis e inúmeros outros pontinhos brancos como estrelas menores num céu noturno. No topo do telhado, há uma chaminé branca na região do lado esquerdo e uma antena de televisão na região do lado direito. Na parede da casa voltada para o leitor, há uma janela com 3 partes verticais de vidro e madeira na região esquerda. Na região mais à direita, há uma grande varanda e atrás dela um portão de vidro com 2 divisões. É visível a parte de baixo do chão da casa, pendurada nesta base como móveis a 7 estrelas, cada uma presa à base de casinha por uma corda fina.
Tábua de Marés. Domingo, 6 de abril de 2014, em Isla de los Estados, trânsito lunar oposto. Lua sob nossos pés. 15ª onda, maré. Vazio. Era tudo o que havia por dentro de Constância. O casamento de 7 anos acabara. O marido saíra de casa. Levou apenas as roupas. Não brigou pelas obras de arte, nem sequer bateu a porta. Mas deixou um vácuo. Aliás, pensando bem, o abismo ali morava bem antes de Olavo ir. Se deitava entre eles, nas noites de sono falso. E agora se acomodara em seu corpo, em suas células. Átomos tristes, compostos de partículas de caos. Habitante silencioso, feito moléculas de nada. Precisava caminhar, respirar, saber-se viva. Desceu para o calçadão, foi até a beira do mar, colocar os pés na água. Veio então a grande onda e levou Constância embora. E ela se deixou ir, flutuando mar afora. Trajava vestido rosa e sandálias de tirinhas, a mulher que o mar levou. A notícia, como um raio, se espalhou pelas redes. A TV com um helicóptero para fazer a cobertura. O mar levando a mulher de supostos 30 anos virou notícia no mundo. A audiência nas alturas. Mantendo os olhos fechados, parecia até dormir. Dormia ao embalo das ondas. Quando os abria, era verde a infinitude do olhar. Como era verde o oceano onde fora se deitar. Foi sendo levada aos poucos pela corrente do Brasil, libertada rumo ao sul. E passaram muitos dias, e esses viraram meses. Os peixes, muitos cardumes, acompanhavam o trajeto, até que seguiam em frente em busca de outros assuntos. De chato ficava mesmo o barulho de motor do helicóptero, que vinha de vez em quando faltavam notícias. Chegando ao glacial antártico, Constância pareceu morrer. A pele arroxeou-se, os lábios embranqueceram. Nas fotos fazia medo. Foi largada pela mídia e foi seguindo esquecida. Mais uma corrente gelada, subindo para o Equador, tirou-a da região, levando-a a uma ilhota. Poucos metros de areia, algumas pedras e árvores. Depositada na praia, a mulher redesenhou-se. A cor rosada nas faces, a pele quase dourada e os olhos de esmeralda. Voltou a ficar bonita, voltou a virar manchete. Aí veio outra onda, das de arrastar pessoas, e foi-se de novo a estrela. Olavo via os jornais, mas custava acreditar. Já tinha nova família, tinha os filhos que não teve, construiu uma rotina e não podia tratar desse assunto em sua mesa. Acompanhava Constância com interesse e inveja. Sempre sonhou velejar. Os meses viraram anos. Ninguém mais fala no assunto. Constância passou ali, com seus cabelos de algas, na frente de onde morava. Mas ela não quis sair. Sua vida já não cabe na imponente cobertura, nas grifes de seus vestidos. Em si, não há mais vazio. Tem os olhos, tem a alma, repletos de mar e céu. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco, posicionado no centro da página preta, ocupando cerca de 50% da altura da página e deixando o restante como margem superior e inferior. Um rosto branco humano emerge parcialmente de um líquido completamente negro. Não é possível identificar o gênero da pessoa e apenas se vê de cima a parte mais frontal do cabelo partida ao meio. Testa, sobrancelhas, olhos fechados, nariz e parte do lábio superior. Todo o restante está submerso no líquido negro. Tábua de Marés.
Sábado, 15 de agosto de 2015, amanheceu em London às 5h46 e o pôr do sol foi às 20h23. 16ª onda. Presente de aniversário. Domingo de tarde, sol pleno, cai aquele aguaceiro. Uma enxurrada em cima das meninas que se acariciavam na pracinha do prédio bonito, que fica no condomínio de luxo do bairro nobre de não sei de onde. Foi meu pai. A frase é dita com respingos, garoa de mágoas. Não podia ser. Hoje era o aniversário da moça de lábios carnudos. Não podia ter sido. Ela trouxe a namorada para apresentar a família. Não poderia ser. Foi. Chuva que escolhe lugar vinda do 6º, sei lá, 7º andar. E agora? A mãe da aniversariante abraça a filha para se solidarizar nas roupas molhadas. E agora? Agora preciso ir. Ir para muito além dos érrimos, para longe dos íssimos. Quero apenas caminhos, diz a mãe e a namorada bonita que chora. E a mãe faz o quê? Prepara a mala. Escolhe 2 entre seus 3 olhos, o de ver, o de enxergar e o de pressentir, e coloca na mão em concha da filha. Vai. A mãe fica. Mãe geralmente fica, com o gato, a samambaia chorosa, meio suicida, pendurada na varandinha. Fica, o olho só, cheio de água, nadando no silêncio do conto de Bruno Liberal. Ainda em um gesto daqueles que fazem os que amam, ou os que são loucos mesmo, pega a borracha, com cheiro de uva, da antiga bolsinha da escola da filha e suavemente apaga o próprio umbigo. Pronto, filha. Pode ir. Atravesse o mundo na sua bicicleta, feito os meninos no filme de Spielberg. Vai escolher suas próprias chuvas. E a mãe fica só, naquele apartamento onde foram muitos, aguentando todas as trovoadas que essa viagem gera, engolindo saudade feito comprimidos, com goles de vinho. Os olhos passeando pelo mundo no rosto da filha. Segue garimpando na montanha de livros que temem crescer diariamente, buscando um rubi ou a si mesma, desejando os amores tantos que foram seus. Anseia pelo maior de todos, o do sábio, que correu a virar poeira cósmica antes da hora, na sua opinião. Até que surge uma lua neta e faz esquecer as chuvas individuais e todos os destemperos do tempo. E sentada no colo da avó, com uma canetinha colorida, começa a desenhar um novo umbigo, com carinha risonha, como os emoticons dos celulares por onde fora transmitido seu nascimento. Um sabiá pousa na janela e gorjeia uma canção com notícias do mundo de lá. E lá, no longe, a moça da chuva sente vontade de voltar para casa. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco, ocupando toda a página. O desenho divide a página em 3 barras verticais. As barras laterais são brancas e a central é toda preta, com riscos finos e diagonais, brancos, representando uma chuva caindo sobre um casal de mulheres que se beijam, abraçadas. Elas estão de perfil e são vistas do abdômen para cima. São brancas e têm cabelos longos. A moça da esquerda veste camiseta branca de mangas curtas e a da direita veste camiseta branca sem mangas. Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2015, em Porto, Rio Douro, o coeficiente de marés é 74. Com esse coeficiente tão alto, teremos grandes marés e também as correntezas serão muito notórias.
17ª onda, espaço. Vou encomendar para mim um caixão de casal. Pronto. Lá vem você com suas maluquices. É sério, não aguento mais dormir no aperto. Desde que nasci, durmo em cama de solteiro. E o pior, dividindo com alguém. Quando eu era criança, com um irmão maior que eu. Cresci, passei a dividir com o marido, maior que eu. E quando o marido resolveu ter mais espaço e saiu da minha cama, divido com um filho que já está muito maior que eu. Por isso eu vou pedir para mim um caixão de casal. Quero poder me espalhar na eternidade. Pelo menos isso, acho que mereço. Desculpe, eu não queria rir de você, mas quem é que vai fazer essa obra de arte? Meu irmão. Tem um irmão marceneiro, sabia? Sim, sabia. Aquele que mora em um quartinho na marcenaria? O próprio. Mas, minha amiga, você vai ter muitos problemas. Veja só. Transportar o tal caixão. Ser carregada nele. E até o lugar para enterrar será um espaço de 2 covas, menina. É muito dinheiro. Esses vão ser problemas para quem ficar por aqui, não meus. Pela sua cara dá para ver que não está me levando a sério, né? Desculpe. Para de me pedir desculpas. E ainda tem mais. Eu tenho que me apressar, porque há um sério risco de Tindé virar pó de serra. Como? Ele mora há muito tempo lá na marcenaria e está ficando cada vez mais fininho, enquanto o pó de madeira só aumenta. Segundo Val, meu outro irmão, ele está se transformando devagarinho em pó. Porque apesar de fabricar, ele não gosta de caixões e nem de cruzes. Por isso vai logo se metamorfoseando para evitar despedidas. Para de rir! Daqui a pouco a gente vai levar bronca. Depois eu converso mais com você. Vamos cuidar de trabalhar. E se locomove devagar pela sala minúscula, onde fala com as pessoas por um buraquinho no vidro. Vai para casa em transportes grandes, mas tão apinhados de gente que a parte que lhe cabe é bem reduzida. Chega a um lugar dividido em dezenas de casinhas, umas sobre as outras. Remexe em suas coisas com cuidado para não esbarrar em nada. Pega as caixinhas onde guarda lembranças, botões, fitas, coisinhas de costurar. Tira um pedaço de tecido florido, faz um porta-celular para a amiga. Cozinha, espera, assiste, se deita de lado, adormece esperando o filho. Falei com meu irmão ontem e sobre aquela ideia, sabe? Ele me disse que lá na roça, que foi de minha avó, a Lagoa do Vigário, tinham tombado uns pés de buriti. O que é isso? Ave Maria, você também não sabe de nada. Ué, eu sou de outro lugar, lembra? Buriti é uma espécie de palmeira. Ah, tá. E elas caíram por quê, coitadas? O tempo mesmo. Bom, daí meu caixão de casal vai ser feito dessa madeira. Não é doideira não, falo sério. Acredito, sim. Tem uma notícia. Qual? Eu vou voltar para Minas. Não acredito. Minha mãe está doente. Não fica assim. Agora você vai ter mais espaço para se mexer. Para se mexer melhor aqui dentro. Você não vive reclamando do aperto? Nada. Logo eles colocam outra pessoa. E não será você. Vou ficar sufocada. E vai. E vão. E vamos. Transitando lentamente por todas as minúsculas lacunas que o tempo apresenta. Compondo com segundos o quebra-cabeça de viver. Alguns irmãos partem na frente, abrindo espaços. Até o dia em que Pepe imagina estar chegando a hora de também partir. E viaja para buscar o caixão de casal que o irmão fizera antes de se encantar de vez. Entra na marcenaria que está toda coberta de pó. Toca a poeira silenciosa. Acaricia.
O ambiente na penumbra lembra as igrejas fechadas. Móveis inacabados, bancos faltando pés. Não encontro o caixão. Mas lá no fundo, encostado na parede, está uma jangada. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco, posicionado nos 3/4 inferiores da página branca, ocupando cerca de 75% da altura da página e deixando o restante como margem superior. Uma mancha negra invade a página, vinda da parte inferior e da esquerda, como uma onda de mar gigante, com inúmeros pontinhos brancos. A onda ocupa mais da metade da página e a sua crista está direcionada para o lado direito da ilustração. No ápice da crista da onda, um barco branco de madeira navega bastante inclinado. Deixa o seu convés à amostra com 2 estruturas que se assemelham a cavaletes. Desenho feito à mão com traços finos em preto e branco em página dupla, totalmente preto. No canto superior da página esquerda, uma pessoa branca boia de barriga para cima neste fundo escuro que é, portanto, um líquido negro. Não é possível identificar o gênero desta pessoa, mas ela traz uma sunga ou uma cueca branca. Ela boia com braços e pernas abertos. A parte frontal do corpo da pessoa é visível, pois emerge do líquido. Hoje os oceanos não estão para peixes. Pessoa ao mar. Livro Tábua de Marés. E por falar em saudade, segundo o livro de contos, seria uma ode à partida? O livro dos irmãos? Em 2015, perdi 2. Sim, é um canto de saudade. Uma forma de desvestir o corpo da dor. Mas também é uma cantiga de alento para os que ficaram, aos que resistiram, aos que estão na luta. Em todos os lugares, todos os dias, a maré muda. E mudamos juntos, ou somos arrastados. Projeto Boca de Livro, ficha técnica. Livro Tábua de Marés, de Kátia Cardoso. Ilustrações André Vitor Brandão. Copyright 2016, Kátia Cardoso. Todos os direitos reservados. Intérpretes: Kátia Cardoso, Francine Monteiro, Anderson Michel. Direção: Kátia Cardoso. Produção: Eduarda Calisto. Textos para audiodescrições: Celso de Carvalho. Captação de áudio: Casa Azul Estúdio. Edição e mixagem: Casa Azul Estúdio. Assessoria de imprensa: Beatriz Braga. Fotografia: Wenes Lino. Designer gráfico: Washington Alves. Material gráfico: Raimundo Rodrigues. Produção executiva: Eduarda Calisto. As gravações ocorreram em março de 2024 e contaram com o incentivo da Lei Paulo Gustavo, edital 008/2023, município de Petrolina. Realização: Coletivo Ônibus.